Olá, boa tarde para você. Estamos aqui no plenário Dirceu Cardoso, onde tem início às 3 da tarde a primeira sessão ordinária da semana. Mas antes, vamos a um resumo dos trabalhos legislativos realizados na manhã desta segunda-feira. 2 comissões permanentes se reuniram. O Colegiado de Educação, presidido pelo deputado Dari Pagum, recebeu representantes de uma incubadora de empresas de base tecnológica, como as startups. Em pauta, a importância de se criar um ambiente propício à inovação nas escolas e incentivar estudantes capixabas nas áreas de ciência e tecnologia. Áreas tão importantes que tem uma comissão dedicada a elas aqui na casa e que também se reuniu na manhã desta segunda-feira. A Comissão de Ciência e Tecnologia discutiu o uso da inovação, dessa vez para auxiliar na solução de problemas que resultam do crescimento urbano, como os impactos na mobilidade e no meio ambiente. Agora sim, vamos aos trabalhos desta tarde aqui no plenário Dirceu Cardoso. Na sessão ordinária desta segunda-feira, tem início a tramitação de proposta do governo do estado que prevê redução de ICMS para o fornecimento de gás canalizado destinado a estabelecimentos industriais, uma forma de benefício tributário concedido ao setor aqui no Espírito Santo. A redução é de 17% para 15% já em 2024 e para 12% a partir de 2025. Na ordem do dia, 3 matérias em regime de urgência estão no topo da pauta de votações. Fique ligado que no fim da sessão a gente volta com o que foi destaque. Vamos acompanhar os trabalhos. Há quórum para a abertura da sessão, de acordo com o painel eletrônico, aonde, invocando a proteção de Deus, declara aberta a mesma e convido ele, o delegado Danilo Braense, para proferir a leitura de um versículo da Bíblia. Sendo assim, solicito a todos, inclusive os tricolores, se coloquem em posição de respeito. Apocalipse 3:20. E disse-lhes Jesus: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Obrigado, delegado Danilo Baense. Dispensa a leitura da ata da sessão anterior, declarando a mesma aprovada conforme disponibilizada no site da Assembleia. Consulta o deputado Coronel Hélio, tem minuto, registra um minuto de silêncio. Sim, presidente. A palavra é de Vossa Excelência. Senhor presidente, senhores, senhoras deputadas, muito pesar que nós pedimos um minuto de silêncio, em homenagem à memória da dona Luzia da Conceição Marques Costa, residente na região do Caparó, em especial do município de Una, Ponte Alta, do jovem de 12 anos, Pedro Nogueira Teixeira, residente no município de Ibatiba, e também do jovem Ian Ferreira, também residente no Caparó Capixaba. Obrigado, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Tiago Hoffmann. Eu também quero pedir um minuto de silêncio para um amigo especial, muito dileto da família, um professor que a vida me deu, meu amigo Carlinhos Gomes, advogado de Guarapari, que ontem à noite faleceu, nos deixando. Fica aqui as nossas condolências para sua família, uma família querida na cidade, uma família de amigos da minha família. Então fica aqui os pêsames e o desejo que a família, Deus conforte o coração de todos. Obrigado, senhor presidente. Ok, deputado Tiago Hoffmann. Mais algum parlamentar? Deputado Lucas Escaramuça. Presidente, um minuto de silêncio por Márcio Bispo Nunes, que faleceu também na estrada que liga Linhares à Regência, vítima de um acidente de trânsito, deputado Tiago. Márcio era comerciante da região de Bebedouro, um comerciante muito querido na comunidade, presidente. Um minuto de silêncio pela vida e pela história do querido Márcio. Ok, deputado Alexandre Chambim. Presidente, quero também somar o pedido de um minuto de silêncio dos demais colegas e também solicitar um minuto de silêncio para Ana Maria Bento Delfino, mais conhecida como Dona Ana, uma das primeiras moradoras do bairro Barcelona, fundadora do bairro lá na Serra. Eu tive a alegria de ser criado por Dona Ana, fui
cuidou muito de mim, ainda bebê lá em Barcelona, e é uma pessoa muito querida na comunidade católica lá no nosso bairro e vai deixar muita saudade. Muito obrigado. Ok, mais algum colega deputado? Deputado Mazinho dos Anjos. Presidente, na quarta-feira eu não tive oportunidade, o deputado Tiago fez o registro, mas gostaria de reforçar o minuto de silêncio pelo falecimento do Dr. Sérgio de Castro, né, um grande amigo, empreendedor, foi um exemplo para mim de associativismo. Quando eu comecei lá na FINS 2004, o movimento Jovem Empreendedor, ele foi um grande incentivador. Então eu gostaria de fazer o registro no dia de hoje, que vai ser a missa de 7º dia do falecimento dele na Igreja de Santa Rita, às 16h30. Então eu gostaria de reforçar esse minuto de silêncio, presidente. Ok, deputado Mazinho, finalizando assim as solicitações de minuto de silêncio. Por solicitação dos parlamentares, Coronel Hélio, Thiago Hoffmann, Lucas Escaramuça, Alexandre Chambim e Mazinho dos Anjos, solicita a todos se coloquem em posição de respeito. Obrigado a todos. Depois eu quero pedir o pessoal para manutenção diante do odor forte naftalina que estamos sentindo aqui no plenário. Ouço agora o deputado Lucas Polese. Presidente, queria aproveitar a fase de 1 minuto de silêncio para pedir 1 minuto de silêncio pelo falecimento da piada de Virgem das Américas direcionada ao Fluminense. Agora a gente tem a glória eterna, aproveitando aqui, já fizemos a nossa mesinha tricolor aqui dentro do plenário e agradecer, finalmente comemorando esse título. Chorei muito em 2008, em 2023 pude chorar de alegria. Obrigado, presidente. Parabéns à torcida Pó de Arroz, parabéns aos tricolores. Hoje, nossa seleção brasileira, o Vasco, vai naturalmente enfrentar o Botafogo, que é igual o golfinho. Entrega. Sobe e depois mergulha. Presidente, Lucas esqueceu a mochila no aeroporto do Rio, ele já buscou? A nossa assessoria militar está buscando. Ok. Passamos então, brincadeiras à parte, cumprimentar os tricolores. Brilhante vitória, o time de fato muito preparado, deputado Bruno Rezende. E quero dizer que, na verdade, o futebol é um esporte democrático pra caramba. E quero aqui cumprimentar todos os tricolores, destacando aqui aos nossos tricolores do parlamento. Inclusive a nossa deputada Camila, que com a sua demonstração de ser uma tricolor ativa, conseguiu vários tricolores que estavam adormecidos a exporem a bandeira do Fluminense. Primeira fase do expediente para simples despacho. Vossa Excelência quer registrar o nome de algum? Presidente, enquanto eu vou falar aqui, presidente, quero também, corroborando com a sua fala, homenagear a todos os tricolores por essa vitória maravilhosa. Lembrando que a Noite dos Tricolores, que começou no ano de 2008, terminou na noite de 4 de novembro de 2023 com a vitória sobre o Boca. Parabéns. Aqui na nossa bancada temos vários. Lá na bancada federal, quem é um tricolor fervoroso? Gilvan da Federal. Parabéns. Primeira fase do expediente para simples despacho. Ofício 138/2023, deputado Sérgio Meneghelli. Justificada a ausência, secretaria. Do item 2 ao 10º item, tratam-se de mensagem de resposta e requerimento de informações de autoria das senhoras e senhores deputados. Despacho único para esses itens ciente a autora ou autor do requerimento de informação por cópia eletrônica. Do item 11 ao 15º, trata de projetos do governador do Estado, das senhoras deputadas, para os fins que especificam. Despacho para os itens 11 e 14, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões relacionadas pela Presidência. Despacho para o item 13, junte-se ao projeto de lei 209/2022. Despacho para o item 12 e 15,
à Comissão de Justiça, na forma do artigo 276 do Regimento Interno. Item 16, emenda 01/2003, deputada Irine Lopes. Junte-se ao projeto de lei 859/2003. Do item 17 ao 18, pareceres da Comissão de Justiça às proposições que mencionam. Despacho para esses itens tramites na forma regimental. Do item 19 e 20, requerimento de informação oficial. Despacho para esses itens oficis 21, requerimento 19 do Ministério do Deputado Sérgio Meneghelli. Defiro à Secretaria para providenciar o ato de licença. Segunda fase do expediente, sujeita a deliberação, carecendo de quórum mínimo 16 parlamentares. Já temos 25 registros de presença. Requerimento de urgência 259 do Ministério da Mesa Diretora ao projeto de lei de nossa autoria, que inclui o Plano Rodoviário Estadual. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários manifestem. Aprovado. Requerimento 07 do Ministério do Deputado Lucas Polese. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. Do item 24 ao 29, trato de indicações das senhoras e senhores deputados, que eu colocarei em conjunto à discussão no plenário. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. Estou invertendo a pauta, passando imediatamente à fase da ordem do dia, prevalecendo aqui a fase das comunicações logo após a ordem do dia. Item 1 da pauta. Discussão única em regime de urgência, projeto de lei 855, deputado Calegari. Na Comissão de Justiça, o deputado Mazinho dos Anjos se prevaleceu do prazo regimental. Eu pergunto ao nosso Superman do Noroeste se ele está apto a relatar. Presidente, estou apto, devolvendo a matéria. Projeto de lei 855/2023, deputado Calegari, que altera a legislação 5.474 de dezembro de 96, do que concerne sobre a municipalização das escolas. Eu tinha avocado o projeto para a relatoria e o projeto do deputado Calegari está fazendo alteração no artigo 13º da lei, incluindo alguns parágrafos, que esses parágrafos ele inclui a participação através de audiências públicas de alguns segmentos para realizar convênios e alterações. Então, eu vou fazer um breve relatório aqui. A presente proposta legislativa cria uma série de pré-requisitos para a sua realização de convênios para a municipalização do ensino público. No que pese a boa intenção do nosso nobre parlamentar, autor da matéria, a evidente iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo local sobre lei que disciplina a organização administrativa da administração pública estadual, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Não pode ser feita atribuições pelo Legislativo. Então, no caso em tela, é de fácil percepção que esse PL, o PL 855/2023, vai criar uma série de atribuições e obrigação aos órgãos públicos estaduais para a celebração de convênios e acordos. Então, só a título aqui exemplificativo, cria obrigação para procedimentos de audiência pública das famílias, dos educandos, que antes não estava previsto na legislação. Então, eu estou encaminhando parecer, presidente, pela inconstitucionalidade formal da matéria, coloca a matéria em discussão. Desejo discutir, presidente. Deputado Calegari para discussão no prazo de até 5 minutos. Bom, trata-se de um projeto de lei que eu gostaria de pedir a ajuda dos deputados da casa, porque, apesar do brilhante relatório do meu colega, excelentíssimo deputado Mazinho, vou discordar da questão do vício de iniciativa, porque se nós formos seguir essa seara, logo logo a Assembleia não estará legislando sobre nada. Na verdade, o que acontece? Nós temos o poder e o dever de estabelecer limites sobre a ação do Estado quando o Estado age sobre bens públicos, sobre obrigações públicas, sobre deveres públicos, especialmente educação. Caros senhores deputados e senhoras deputadas, o que está em questão aqui são duas questões. São duas questões. Primeiro, o direito de pais e mães e professores
de discutirem sobre o futuro da educação de seus filhos, né? Discutirem sobre se os seus filhos vão estudar numa escola estadual ou municipal. E eu acho que todo mundo há de convir que na maior parte dos municípios do Espírito Santo, os pais preferem que os seus filhos continuem a serem alunos da rede estadual. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, estamos diante de um TAG, um termo de ajuste de gestão, imposto pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo aos municípios, exorbitando suas ações. E sabe por que ele exorbita? Sabe por que o Tribunal de Contas exorbita, caros deputados? Porque nós abrimos mão de legislar. Quando a Assembleia abre mão do seu poder político, caro Coronel Wellington, outros órgãos passam por cima. É por isso que hoje o Legislativo vive a sua pior fase na história. O Judiciário governa, o Tribunal de Contas governa, o Executivo legisla e nós assistimos. Nós assistimos. Ao invés de tomar a defesa de municípios, não é de municípios, é de pais, mães, professores, que estão vendo escolas passarem para a iniciativa municipal à revelia da sua vontade. Porque um conselheiro do Tribunal de Contas criou a brilhante ideia de que os municípios têm que absorver escolas para o qual não estão preparados. E nós, deputados, assistimos quietos, calados. E aí eu entro numa terceira questão do porquê ouvir. Todos nós sabemos que há cerca de 15 anos iniciou-se no Espírito Santo um processo de destruição. Eu falo bem claro, caro deputado Meneghelli, iniciou-se um processo de destruição da educação rural. As escolas rurais, desde uns 15 anos atrás, começaram a ser fechadas sob o pretexto de que não havia orçamento para elas. E essa municipalização forçada, na verdade, esconde isso. Só que quem conhece a vida no campo como eu conheço, porque eu já tive que andar 3, 4, 5 quilômetros para ir numa escola, sabe o que o fechamento de uma escola com 8, 9, 10 alunos significa para a família que tem que mandar o filho estudar 20 quilômetros em outra escola, longe da família, longe da educação dos seus. Então são várias as questões que estão por trás desse projeto de lei de nossa autoria. Peço a sensibilidade dos senhores deputados, porque o que está sendo pedido aqui é básico, é justo e basilar. Que antes de se efetuar uma municipalização de qualquer escola, ouça-se os interessados, aqueles que com seus impostos pagam o nosso salário. É só isso. E que Deus abençoe a todos nós nessa discussão. Obrigado, deputado. Tem mais algum deputado que gostaria de discutir? Deputado Sérgio Meneghelli, pelo prazo de 5 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, eu tenho muito respeito ao deputado Calegari, eu sei que as intenções são as melhores possíveis, mas tem coisas que ele falou aí, o deputado, que eu não concordo com Vossa Excelência. Eu fui gestor de uma cidade de 130 mil habitantes, Colatina, e a nossa dificuldade era realmente mandar aluno para as escolas estaduais. Sobrava vaga na escola polivalente, na escola Conde de Linhares e as nossas escolas municipais lotadas. Os pais estavam querendo que os filhos ficassem nas escolas municipais, porque se eu for ver o que o governo do estado repassa para a estadual e o que o governo federal passa para as municipais, é muito mais, a começar pela merenda. Então, em Colatina, eu posso dizer, mesmo o Conde de Linhares sendo uma escola viva, uma escola integral, que realmente eu acho maravilhosa hoje,
mas as escolas municipais não deixam nada a desejar. Eu sou a favor, sim, do diálogo que o governador, secretário de Educação, a sociedade participa para decidir, não é fazer engolir abaixo, não. Agora, dizer que as escolas estaduais são melhores que as municipais, isso depende da realidade de cada município. Infelizmente, eu vou votar contra o senhor, apesar do respeito e admiração que tenho. Obrigado, deputado Sérgio. Mais algum deputado gostaria de discutir a matéria? Não tendo, eu gostaria de fazer uma breve... Deputado Mazinho? Deputado Mazinho, eu poderia ocupar 2 minutinhos? Deputado Ferraz, pelo prazo de até 5 minutos, Ferraz. Deputado Mazinho, ninguém mais do que eu reconheço a sua capacidade, a sua inteligência e o brilhantismo que Vossa Excelência dá a essa casa como um dos melhores deputados. Mas só me permita aqui uma ponderação. Me parece que o Calegari deseja é que seja ouvida a comunidade. E para ouvir a comunidade é uma obrigação democrática. Mas eu perguntaria, existe alguma despesa das suas emendas ao projeto de lei? Por gentileza, podia me dar essa informação? Desculpa, deputado, qual a pergunta? Se existe nas emendas do ilustre deputado Calegari, uma das melhores figuras que também honra esta casa como Vossa Excelência, se existe despesas ao erário público nas suas emendas para justificar a inconstitucionalidade do seu projeto de lei, das suas emendas. Não tem emenda aqui não. Tem uma emenda da deputada Irine que não... não, é uma alteração. Ok, entendi. Se existe alguma alteração, na alteração solicitada pelo deputado Calegari, se existe alguma despesa. Então, provavelmente sim, porque para você fazer audiência pública com as famílias, com ampla publicidade, com ampla divulgação, né, como fala o projeto, com audiência pública, com reuniões, provavelmente vai ter algum tipo de despesa, eu não sei mensurar quanto, né? Isso aqui é regra de convênio, então a Assembleia se envolver em alteração de regra de convênio, né, não cabe a essa casa. O projeto é bem intencionado, eu acho que o diálogo é feito. O Tribunal de Contas, foi mencionado aqui pelo nobre deputado autor, ele está fazendo um procedimento que foi um estudo técnico feito pela equipe através de uma fiscalização do tribunal, que demorou anos, não é da cabeça de um conselheiro, isso foi feito por uma equipe técnica do tribunal, que analisou toda a estrutura das escolas e a otimização de recursos para melhorar o ensino, tanto municipal como estadual no Estado do Espírito Santo, e demonstrando tecnicamente aonde precisa ser feitas alterações. Né? Foi feito um TAG, que é um termo de ajuste de conduta com as prefeituras, ninguém foi obrigado a assinar, você assina se quiser. Alguns prefeitos assinaram, inclusive esses tags estão sendo todos conversados na medida que os prazos vão se vencendo, os prefeitos não conseguem fazer os ajustes, todos estão sendo prorrogados prazos, eu não tenho conhecimento de nenhum que não foi prorrogado prazo. Então é uma situação que é independente do projeto, porque o projeto não vai mudar a estruturação do TAG que está sendo feito ou não, né? O projeto está apenas criando algumas obrigações, burocratizando, né? Criando uma burocracia, inclusive tendo que ter manifestação do Conselho Estadual de Educação. Você imagina, né, cada discussão dessa ter discussão de conselho. Eu, na minha opinião, toda mudança e burocracia para conselhos estaduais e fundos estaduais dificulta a utilização do recurso. Eu tenho um exemplo aqui da Prefeitura de Vitória, vários fundos municipais, que o recurso está lá depositado, milhões de reais, deputado Capitão Assunção. Fundo Municipal de Meio Ambiente tem 18 milhões no caixa e ele não é gasto porque tem uma burocracia do Conselho que exige diversas reuniões, diversas ponderações do Conselho Municipal de Meio Ambiente para gastar o dinheiro. E a população precisa do investimento, não é feito. Então eu sou um pouco cético com a questão de burocratizar demais essas questões, que é critério do Executivo fazer. Na minha opinião, pode ter despesa sim. A última observação, respeitando muito a palavra de Vossa Excelência. Recentemente, a escola quilombola aqui em Itapemirim
depois que a população se manifestou contra a municipalização da escola, o governo democraticamente cedeu e não houve a municipalização. É isso, foi resolvido. Essa Itapemirim, por exemplo, que já foi resolvido. Então o governo democrático do diálogo resolve todas as questões. E se todas as escolas pudessem ocorrer isso? Eu vou dar encaminhamento, já defini as discussões, vou colocar em votação na Comissão de Justiça como voto o deputado Denil Silva, com o relator deputada Raquel, com o relator deputado Lucas Caramuça, com o relator deputada Janete. Deputada Janete, com o relator é o parecer pela inconstitucionalidade, contra o relator é contra o parecer pela inconstitucionalidade. Ok. Então, com o relator, deputada Janete. Deputado Lucas Polese. Contra o relatório, deputado Capitão Assunção. Contrário ao relatório do relator. Contra o relatório, 5 votos sim, 2 não. Aprovado. Parecer na Comissão de Justiça. Passo agora a colher os votos da Comissão de Finanças. Não, já deu parecer pela constitucionalidade. Ok. Presidente, devolvo a matéria ao presidente. Se tendo em vista o parecer pela inconstitucionalidade, a matéria entra com discussão do parecer prévio no plenário. O plenário decide agora a votação a votação do relatório da Comissão de Constituição e Justiça. Sendo aprovado o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, a matéria é arquivada. Não sendo aprovado, ela segue para as comissões que estão previstas na sua tramitação. Antes, coloque em discussão, ouço o autor, deputado Calegari. Então, graças a Deus voltamos à discussão. Sou obrigado novamente a contestar. Argumento de que o deputado Ferraz, como sempre, muito brilhante, muito nobre em suas colocações, até porque, e aí eu vou discordar de algumas falas aqui, vamos lá. O prefeito Meneghelli, eu acho que não entendeu o projeto. Ele entrou falando aqui, mas não entendeu, porque ele disse que eu estou dizendo que as escolas municipais são melhores que as estaduais. Não, em nenhum momento a gente disse isso. O que foi dito aqui é que o Estado do Espírito Santo possui muito mais recursos para administrar a educação. E os prefeitos do interior, e aqui eu não vou entrar na realidade colatina, eu vou entrar na realidade de Una, vou entrar na realidade de Vargem Alta, vou entrar na realidade de Irupi, vou entrar na realidade de Bitirama, não tem recursos para administrar essas escolas. Então aqui ninguém está fazendo um julgamento de mérito de qual escola é melhor ou pior. Basta, aliás, olhar, infelizmente, as diferenças salariais. Quanto que, em média, ganha um professor da rede estadual e quanto que ganha um professor da rede municipal, que você vai saber quem tem mais ou menos recursos. Quanto a dizer que os prefeitos assinaram o tag de livre e espontânea vontade, eu tenho meu querido amigo, prefeito responsável, corajoso, de São Gabriel da Palha, Tiago Rocha, um dos poucos prefeitos corajosos desse Espírito Santo, que não assinou esse vergonhoso tag, mas que me disse das pressões que foram feitas, sim, por um determinado conselheiro, sim, e que eu vou falar porque eu não tenho rabo preso, então eu falo. Teve pressão no Tribunal de Contas, sim, claro que houve, e agora tem um monte de prefeito aí com medo, um monte de prefeito aí que não sabe o que fazer. O Tribunal de Contas está voltando atrás. Realmente, não vai ser feito esse ano, porque eles entraram numa bagunça tão grande. Caro deputado Serginho, procure se informar a bagunça que aconteceu nesse processo do TAG, que você vai saber que teve uma zorra tão grande, que até uma escola que ia municipalizar, a escola quilombola, dos quilombolas lá em Graúna e Itapemirim, tiveram que voltar atrás, porque o prefeito que havia assinado o TAG, doutor Antônio, reconheceu: eu assinei, mas eu não tenho condições. Olha o nível da administração do Estado do Espírito Santo e dos municípios. E aí, o que a nossa lei quer? Ouvir a quem de direito, deputado Serginho. Sabe quem é de direito, Serginho? Não é o prefeito não, meu irmão, não é o governador não, nobre deputado, é o pai do aluno, é o professor que está ali na linha
linha de frente. Eu, como professor, que já encarei ali de frente, eu sei disso. É ele que tem que ser ouvido, é o pai do aluno que tem que ser ouvido, não é o prefeito, não é o senhor governador apenas. Muito obrigado. Ok. Algum parlamentar, liderança de bancada, só bancada. Alguma liderança de bancada quer encaminhar? Não tendo quem quer encaminhar, vamos colocar em votação. A votação é simbólica. Os deputados que aprovam o parecer da Comissão de Justiça permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Como encaminha o líder do governo? Senhor presidente, pedir aos deputados e deputadas que votem de acordo com o parecer da Comissão de Justiça. Liderança do governo encaminha pelo voto da Comissão de Justiça. Ouço o bloco minoritário. Senhor presidente, nós gostaríamos de indicar a votação contrária à manifestação da Comissão de Justiça. Ok. Quero dizer que na hora que eu colocar em votação tem que se manifestar a quem for contrário ao parecer da Comissão de Justiça. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram e os contrários se manifestem. Contrário, capitão Assunção. Contrário, Calegari. Fala aqui no microfone. Contrário também, coronel Wellington. Fala aqui no microfone. Contrário, Calegari. Contrário. 5. Contrário. Aprovado contra também é contrário. 6. Aprovado contra 6 votos. Arquive-se a matéria. Passamos então ao segundo item da pauta, discussão única em regime de urgência, projeto de lei. Presidente, nós gostaríamos de justificar. Vocês querem e justificarão. Obrigada. Boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados. Esse projeto que foi aqui apreciado pela Comissão de Constituição e Justiça, que deu parecer pela inconstitucionalidade, é importante ressaltar que ele é resultado de um amplo processo de crítica que, inclusive, nós temos feito, eu, deputada Irine e outros deputados que vêm acompanhando esse processo de municipalização das escolas no nosso estado, resultado do TAG, que é o termo de ajustamento de gestão do Tribunal de Contas. Eu faço questão de registrar aqui em plenário algumas das críticas que nós temos feito ao TAG e, inclusive, a gente vem dialogando e cobrando do governo cada vez mais debate com a comunidade escolar, cada vez mais participação popular nesse âmbito. Na nossa avaliação, ao propor um termo como esse, o Tribunal de Contas do nosso estado, ele extrapolou as suas competências e ele não dialogou com a sociedade e com os municípios. Essa é uma crítica importante que, inclusive, o próprio tribunal vem fazendo essa avaliação a partir de vários debates que estão colocados e a gente vem recebendo muitas mensagens de comunidade escolar, pais, professores preocupados com o fechamento de escolas. A outra coisa que eu queria ressaltar é que a municipalização indiscriminada dos anos iniciais do ensino fundamental, que tem resultado no fechamento de escolas, não é, na nossa avaliação, uma prática correta, uma vez que retira praticamente o Estado dessa oferta e essa oferta pelo Estado, ela não é irregular. Ao contrário, o Estado precisa também, para além do processo de financiamento, ter um protagonismo no que diz respeito à educação, porque nós sabemos que várias cidades não possuem condições econômicas, inclusive, de fornecer condições adequadas para uma educação no âmbito do ensino fundamental. A outra coisa que eu queria ressaltar é que um dos argumentos utilizado pelo Tribunal de Contas para o processo de municipalização é a argumentação de que as escolas não têm estruturas adequadas. E aí eu faço questão de deixar a pergunta: transportar alunos por quilômetros em estradas precárias, muitas dessas que nós temos no nosso estado, é legal? É a melhor condição? É regular? Então, esse é um debate importante. A outra coisa que eu queria falar é que reordenar a oferta de vagas no pacote, como vem sendo feito, sem desconsiderar as demandas das comunidades, o diálogo, é, na nossa avaliação, um verdadeiro absurdo, porque desconsidera realidades locais, desconsidera particularidades que existem em escolas, em determinadas comunidades. Para além disso, uma coisa que o Tribunal de Contas
fez ao propor um TAG como esse é ampliar a despesa dos municípios. Então, isso, na minha avaliação, é o que é irregular. Então, que bom que o Tribunal de Contas tem recuado, que bom que o governo do Estado vem dialogando com os municípios no sentido de construir uma alternativa debatida e não imposta. Com a palavra a deputada Ireni Lopes. Logo após a deputada Janete Sá, depois o deputado Capitão Assunção. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu estou acompanhando essa questão do TAG desde 2019 e muitos detalhes já foram discutidos com comunidades, com associações de pais, com associações de escola, com professores, com comunidades onde essas escolas estão afixadas, mas nos últimos dias acentuou-se a necessidade de aprofundar essa conversa junto ao governo do Estado e junto ao próprio tribunal. Porque nas andanças que a gente faz pelo Estado, há uma reclamação permanente em relação a esse modelo de municipalização. Uma municipalização universal para municípios que são diferenciados. Uma universalização universal também para municípios que têm particularidades que não são só as econômicas, são particularidades como, por exemplo, a questão da escola Graúna de Itapemirim, que houve um recuo para a manutenção da escola. Tem por parte dos pais, por parte das famílias, uma preocupação com as crianças que estão ingressando na escola e que não estão podendo, o município não está preparado. O município não está preparado para garantir principalmente a questão do transporte. E quem estuda no EJA, a mesma coisa. Então nós já estamos tendo uma evasão neste ano e nós teremos uma diminuição de matrículas se essa questão não for alterada para o próximo ano. Então, assim, por que então não votou no outro projeto? Porque a partir das conversas que estamos tendo com o Tribunal de Contas, com a Secretaria de Educação e com outros membros do governo, abriu-se uma porta para pensar um novo modelo de municipalização. Conversando caso a caso, ouvindo as comunidades e levando em consideração as peculiaridades que tem cada escola e cada município. Então, essa para mim, aí mais, com regra... Encerro aqui, presidente, com regra de transição. Não é uma coisa que um prefeito que não vai participar da reeleição assinar hoje e depois qualquer problema fica para o próximo. Tem uma regra de transição para que o município se adeque à nova legislação. Com a palavra a deputada Janete de Sá. Deputada Janete, com a palavra. Boa tarde, senhores e senhoras deputadas. Eu também faço coro à questão da inconstitucionalidade, porque, de fato, quem tem o poder de disciplinar essa questão da educação não é a Assembleia Legislativa, é o Poder Executivo. Nós não podemos demandar o Poder Executivo de uma situação que não cabe à Assembleia Legislativa resolver. Felizmente nessas conversas, então por isso que é inconstitucional, mas felizmente nessas conversas com o Tribunal de Contas nós conseguimos avançar, porque o Tribunal de Contas, deputado Serginho, não oferece meio termo. É tipo assim, do 6º ao 9º ano, ou fica com o Estado ou fica com o município. E tem as escolas cívico-militar, que foi uma opção de alguns municípios, de alguns prefeitos, que com
isso, como o Estado não oferece a educação cívico-militar, eu vou dizer aqui para vocês que com isso eu não estou querendo dizer que eu sou a favor desse tipo de educação, mas como não oferece, foi uma alternativa que se viu para acabar com esse tipo de educação que foi adotada por alguns prefeitos e que alguns pais livremente têm o direito de escolher. Não somos nós aqui que vamos escolher para o pai dessas outras crianças qual o ensino que deve ser professado no país, se eles querem tomar essa medida. É um direito que tem, é uma modalidade que veio e que atendeu, em alguns casos, alguns municípios e alguns interesses de pais dessas crianças. Então, para mim, o que está em jogo é isso, é querer acabar com o ensino cívico-militar, já que ele não é ministrado pelo Estado, ele é uma decisão municipal e ao município não cabe uma atitude que não seja, ou ele opta pelo modelo de ficar com os anos iniciais, ele tem que ficar porque é constitucional, mas de sexto ao 9º ano, ou fica ao encargo do município, ou fica todo ele ao encargo do Estado. E isso não é possível quando se opta em alguma escola ou outra ficar com essa modalidade do sexto ao 9º ano, alguma escola ficar sob a tutela do Estado. Então tem esse problema, essa dificuldade que gerou um divisor de água nos municípios. Se nós estivéssemos totalmente certos, né, ou o Tribunal de Contas estivesse totalmente certo, não tinha virado um divisor de água. No município é assim, um lado quer, o outro lado não quer. Não existe uma unanimidade no município, não existe uma unanimidade entre os pais. Então precisa sim fazer as ofertas e a família escolhe. A família tem o direito de escolher aonde ela acha que é o melhor caminho para o filho dela. A gente não pode querer que a escola substitua pai e mãe. E o Estado também não vai conseguir substituir completamente. Tem que sim conferir o ensino, ofertar as vagas públicas de ensino, porque é dever do Estado, é obrigação do Estado estar ofertando educação para as nossas crianças, para os nossos jovens, para os nossos adolescentes. Mas ele pode estar ofertando nas mais diversas modalidades. E aqui, com esse TAG, que felizmente a gente percebe já um recuo significativo do Tribunal de Contas e favoravelmente está buscando de novo, junto aos prefeitos, estarem retirando as suas assinaturas, porque de fato houve toda uma pressão junto aos prefeitos para poder assinarem esse termo de ajuste de gestão. Então, retirando, traz uma tranquilidade, especialmente naqueles municípios que não estão preparados, naqueles municípios que não querem essa modalidade, na comunidade quilombola, que não aceita. Não é só lá em Graúna, não, a comunidade quilombola não aceita. Não é só uma escola agrícola que não aceita. As escolas das crianças que são matriculadas em escolas rurais também não aceitam. Em escolas agrícolas também não aceitam essa modalidade, tanto que ficaram fora do termo de ajuste de gestão. Então, se pôde alguns segmentos ficar fora, que todos eles possam também escolher onde colocar os filhos, onde melhor conduzir essa educação no Estado e de que maneira conduzir melhor este ensino aqui no Estado do Espírito Santo. Então é o que eu tenho para dizer também, em sintonia com os municípios que nos procuraram, que fizeram pressão no sentido de que a municipalização não fosse goela abaixo, não entrasse goela abaixo, que ela fosse uma questão melhor discutida, melhor entabulada, inclusive financeiramente com os municípios, para que pudessem, no futuro, suportar de maneira organizada, com recursos suficientes e discutido com a comunidade escolar e com pais de alunos. Obrigado, deputada Janete. Com a palavra, deputado Adilson Espino, último inscrito aí para justificar o voto. Senhor presidente, aproveitando a fala dos meus colegas parlamentares em relação à TAG, é pela primeira vez que eu venho aqui falar publicamente sobre esse assunto e dizer, senhor presidente, que eu sou totalmente contra esse TAG. Na minha opinião, houve uma ingerência do Tribunal de Contas para os municípios capixaba. Santa Maria de Jetibá, por exemplo, senhor presidente,
o nosso prefeito não aderiu ao TAG, até porque o município teria que receber de imediato 3.200 alunos. E nós não temos nem espaço físico para receber esses alunos e nem logística. Portanto, eu acho que aqueles prefeitos que aderiram, muito no futuro vão se arrepender ou já estão retirando a sua assinatura, porque não tem condições nenhuma dos municípios capixaba estar aderindo ao TAG. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Adilson Espíndola. Passaremos agora ao item 2. Discussão única em regime de urgência, projeto de lei 681/2023, deputado Gandini, que revoga a lei estadual 9.606, 27 de dezembro de 2010, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel e área ao Instituto Nacional da Mata Atlântica, IMA, publicado no ar digital do dia 15 de 8 de 2023. Em reunião conjunta das comissões de Justiça e de Finanças, o relator, deputado Thiago Hoffmann, se prevaleceu do prazo regimental de até 3 sessões ordinárias para relatar a matéria na 100ª sessão ordinária híbrida virtual e presencial do dia 25 de 10 de 2023, prazo até o dia 1 de 11 de 2023. Existe emenda modificativa ao projeto do próprio autor a ser analisada pelas comissões. Convoco aí as comissões em conjunto de Justiça e de Finanças, relator deputado Thiago Hoffmann, para oferecer parecer oral à matéria. Senhor presidente, com a concordância também do presidente da Comissão de Infraestrutura, o deputado Chambim, eu estou sugerindo fazer a comissão conjunta, se Vossa Excelência acatar, das 3 comissões. Ok, de acordo, deputado Chambim. Então, ok, deputado. Vossa Excelência, então, relator, por gentileza. Projeto do deputado Fabrício Gandini, eu recebo nas comissões reunidas, senhor presidente, avoco a matéria para relatar, projeto de lei 681/2023, que revoga a lei estadual 9.606, que destinou aquela área para um fim específico e, ao mesmo tempo, autoriza o Poder Executivo a doar este imóvel para a área do Instituto Nacional de Mata Atlântica, o IMA. Projeto importante, parabenizo o deputado Fabrício Gandini, porque esse projeto permitirá que o governo do Estado, em parceria com a iniciativa privada, em parceria com a Prefeitura Municipal do município, que possa fazer ali um projeto ambiental. Tem uma emenda modificativa ao projeto, que é do próprio autor, que eu estou acatando a emenda, e na Comissão de Constituição e Justiça eu relato pela constitucionalidade, legalidade, boa técnica legislativa com a emenda, e nas comissões de Infraestrutura e de Finanças pela aprovação também com a emenda, e coloco a matéria em discussão nas comissões reunidas. Não havendo quem queira discutir, vou colher os votos, como voto do presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Mazinho dos Anjos, com o relator, deputado Deninho Silva. Deputado Deninho Silva. Deputada Janete de Sá, com o relator, deputada Raquel Lessa, com o relator, deputado Capitão Assunção, com o relator, deputado Lucas Caramuça, com o relator, deputado Lucas Polese, com o relator, deputado Dr. Bruno Rezende, com o relator, aprovado à unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça. Na Comissão de Finanças eu acompanho o relatório, deputado João Coser, com o relator, deputado engenheiro José Esmeraldo, deputado Coronel Wellington, com o relator, deputado Adilson Espíndola, com o relator, deputado Mazinho dos Anjos, com o relator, deputado Calegari, com o relator, deputado Alexandre Chambinho, com o relator, deputado Dari Pagung, com o relator, deputado Lucas Polese, com o relator, aprovado à unanimidade na Finanças. Passa a colher os votos na Comissão de Infraestrutura, presidente, deputado Alexandre Chambinho, com o relator, deputado João Coser, com o relator, deputado Thiago Hoffmann, acompanha o relatório, aprovado à unanimidade também, senhor presidente, aprovado à unanimidade nas comissões reunidas, devolvo a matéria à mesa. Muito obrigado, deputado Thiago Hoffmann. Coloca a matéria em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Matéria aprovada com emenda, eu convoco a Comissão de Constituição e Justiça para relatar o relatório final da matéria. Presidente, receba a matéria, tendo em vista que tivemos emenda, avoco para a relatoria da redação final,
Trata-se do projeto de lei regime de urgência do PL 681-23, de autoria do deputado Gandini. Eu dou parecer pela aprovação da redação final na Comissão de Constituição e Justiça, presidente. Coloca a matéria em discussão. Não tendo nenhum deputado que quer discutir, coloca em votação. Deputado Lucas Caramuça. Com o relator, deputada Raquel. Com o relator, deputado Lucas Polese. Com o relator, deputado Capitão Assunção. Com o relator, deputado Deninho. Deputado Tiago Hoffmann, substituindo Deninho. Com o relator, deputada Janete. Com o relator, 7 votos sim, nenhum voto não. Aprovado o parecer da redação final, presidente. Devolvo a matéria. Ok, muito obrigado, deputado Mazinho dos Anjos. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não havendo contrários, fica aprovado o projeto da Secretaria para extração dos autógrafos. Item 3, discussão única, regime de urgência, projeto de lei 882/2023, deputado Teodorico Ferraz, que inclui no plano rodoviário estadual a estrada que liga a rodovia Dalmácio José Marge à rodovia Paulo Pereira Gomes, S358, município de Linhares. Trecho que totaliza a extensão em torno de 10 km, publicado no ar digital no dia 30/10/2023, na Comissão de Justiça. O relator, deputado Deninho Silva, se prevaleceu do prazo regimental de até 3 sessões ordinárias para relatar a matéria na 103ª sessão ordinária híbrida virtual e presencial do dia 1º/11/2023, prazo até dia 8/11/2023. Declinou. Eu convoco a Comissão de Constituição e Justiça. O deputado Deninho está declinando da relatoria, então, e devolvendo a matéria à presidência da CCJ. Eu estou recebendo e avocando a relatoria, solicitando prazo para analisar o projeto, tendo em vista esse declínio. regimental, deputado Mazinho, defiro. Do item 4 ao item 9, tratam-se de projetos em discussão especial em primeira sessão. O despacho para esses itens não havendo oradores inscritos, os projetos vão para a segunda sessão. Passaremos agora à fase das comunicações. Primeiro orador inscrito, deputado Tiago Hoffmann. Vossa Excelência tem até 5 minutos. Senhor presidente, boa tarde a todos os deputados, a todas as deputadas desta casa. Cumprimento também todos os servidoras da Assembleia Legislativa e a todos que nos assistem pela nossa TV Assembleia e também pelas redes sociais da Assembleia Legislativa. Senhor presidente, no próximo dia 13 de novembro, a próxima segunda-feira, às 9h30 da manhã, o governador do estado, Renato Casagrande, convida a todos para o lançamento da Rota Estratégica para o Turismo 2035 e a assinatura do contrato com a USP para pesquisa de alternativas para navios de cruzeiros marítimos no Espírito Santo. Fico muito feliz com esse convite, estarei lá presente, prestigiando o evento, até porque, senhor presidente, a alegria é de nós termos participado ativamente deste momento importante para o turismo do Espírito Santo. No início desse ano, fui procurado pelo trade turístico, mantenho uma relação muito forte com o setor de turismo do Espírito Santo, mesmo antes de eu ser secretário de governo no estado. E naquele momento, quando fui procurado pelo trade turístico, para tratarmos da questão da possibilidade do retorno dos navios de cruzeiro ao estado do Espírito Santo. E nós fomos, junto com uma parte do trade, em especial com o nosso amigo Gustavo, que esteve conosco, e procuramos a FEComércio, Nosso amigo Hidalberto Moro havia acabado de assumir a FEComércio e lá tratamos, junto com a FEComércio e com o SEBRAE, a importância dessas duas entidades se envolverem e também até financiarem esse estudo que agora o governo do estado está contratando pela Secretaria de Turismo com a USP. Saímos de lá com a boa notícia de que essas entidades iam topar pagar esse estudo, envolvemos a Secretaria de Turismo e hoje nós vemos um primeiro resultado desse processo que está maduro. O estado do Espírito Santo é um estado com belezas e com serviços para recebermos turistas de toda parte do mundo, deputado Mazinho dos Anjos. E a chegada desses navios
traz para o Espírito Santo um turismo de alto poder aquisitivo, fazendo com que nós possamos ter aqui aquilo que a gente vem falando da importância do turismo para toda a economia do Espírito Santo, em especial pós-reforma tributária, uma vez que nós precisaremos ampliar a quantidade de serviços consumidos no Estado do Espírito Santo. E o turismo é isso. O turismo é quando vem uma pessoa de fora do Estado do Espírito Santo, de fora do Brasil, para o Espírito Santo, gastar o seu recurso aqui. Isso amplia, com certeza, o nosso mercado consumidor, amplia a nossa arrecadação, permite que nós possamos ampliar a quantidade de empregos gerados no nosso Estado. Então isso é fundamental. Eu agradeço a todos os envolvidos, agradeço ao trade turístico, agradeço à FEComércio que nos recebeu, lá o presidente Adalberto Moro, agradeço ao SEBRAE, no seu superintendente Pedro Rigo, que também nos recebeu para tratar desse assunto. A alegria é imensa de ver esse estudo avançando. Tenho certeza que o estudo concluirá que tanto Guarapari quanto Vitória podem receber esses navios de turismo e, consequentemente, com isso nós teremos aqui no Estado do Espírito Santo o retorno dos navios, o retorno desses turistas e toda uma cadeia de serviços que esses turistas trazem para cá. Deputado Mazinho dos Anjos, uma parte, por favor. Pois não. Queria aproveitar essa importante fala de Vossa Excelência sobre o retorno dos navios turísticos para a Vitória e para o Espírito Santo e fazer aqui registrar um parabéns para a Polícia Federal do Estado do Espírito Santo, nosso superintendente Eugênio Ricas, também para a Receita Federal do Brasil aqui, do Espírito Santo, o Douglas, e também o comandante dos Anjos da Capitania dos Portos, pela apreensão de mais de 1,5 toneladas de cocaína, dando um golpe grande no narcotráfico internacional aqui no Espírito Santo, mostrando que bandido não se cria aqui no Espírito Santo. Então, parabéns, Polícia Federal, Receita Federal e Capitania dos Portos por essa ação que prendeu mais de 1,5 kg de cocaína que estava sendo levados pelo navio italiano para a Europa. Né? O Espírito Santo dando um recado para a bandidagem para não se criar aqui no Espírito Santo. Então, parabéns à nossa Polícia Federal. Obrigado, deputado Mazinho dos Anjos. Importante fala de Vossa Excelência. Eu me junto a Vossa Excelência para parabenizar a Receita Federal e a Polícia Federal no Estado do Espírito Santo por essa brilhante ação. Parabenizo o superintendente da Polícia, Dr. Eugênio Ricas. Parabenizo a toda a Receita Federal também, porque essa importante apreensão nós precisaremos para os navios de turismo aqui. O senhor presidente de Segurança e a Polícia Federal dão um recado importante nesse dia em que houve essa apreensão importante. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Tiago Hoffmann. Com a palavra, o deputado Lucas Escaramuça. Presidente, hoje uso essa tribuna para manifestar um certo inconformismo, né, digamos assim, com uma questão, inúmeras questões, né, não cabe a gente fazer juízo de valor sobre posicionamento pedagógico, mas a questão 89 do Enem tem dado o que falar, principalmente para aqueles defensores da inovação, da ciência e da tecnologia no campo. A questão 89, lamentavelmente, é aceita, inclusive pelo INEP, que é a instituição que realiza a prova, aprovada na comissão que avalia, né, previamente essas questões, infelizmente colocou os nossos alunos avaliandos do Enem em avaliação, ao meu ver, não gosto nem de usar a palavra, mas ao meu ver, ideológica, infelizmente. A questão trata que no Cerrado o conhecimento local está sendo cada vez mais subordinado à lógica do agronegócio. De um lado, o capital impõe os conhecimentos biotecnológicos. A questão coloca que o capital impõe o conhecimento, que o conhecimento só vem através do capital. Isso é inconcebível. Mais adiante, a questão diz que, além do mais, há outros fatores negativos, como a mecanização pesada e a pragatização de seres humanos e não humanos. Então, assim, uma questão surreal, de cunho, infelizmente, ideológico, que não pensa
na inovação nos tempos de hoje, que deve estar em todo e qualquer lugar, e que coloca os camponeses como vivendo em um cerco. Se existe alguém vivendo em um cerco, se existe alguém vivendo no passado, é função pública tirá-los dali, levar a todos eles ciência, tecnologia, inovação e não condená-los a continuar vivendo no passado. Então, em razão disso, eu queria apenas apresentar alguns números que, em verdade, se contrapõem a essa questão 89 do Enem e aqueles que avaliaram, conceberam como uma questão que medisse conhecimento de algum aluno ou de algum cidadão brasileiro. O Brasil alimenta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo, com somente 7,6% da sua área agricultável. O aumento da produtividade são aproximadamente 71 milhões de hectares que foram poupados por conta de nossa produtividade ao longo de 50 anos. Em 40 anos, a agricultura brasileira produziu 5 vezes mais a área plantada, que sequer dobrou. E mais, presidente, mais algumas informações que contrapõem tenta colocar essa questão. De 1997 a 2020, a produção do café triplicou no Brasil, mesmo com redução de mais de 20% da área plantada. A ONU ressaltou que a produtividade brasileira aumentou 386% e a área agrícola apenas 83%. Isso significa que a preservação de mais de 120 milhões de hectares de floresta. O que eu queria dizer é que agronegócio e agricultura familiar, camponeses e agronegócio não se dividem, fazem todos parte de um arranjo do Brasil que está dando certo. São eles que efetivamente preservam o nosso ecossistema, são eles que produzem água, e se alguém vive isolado no passado, cabe ao serviço público, aos entes públicos, levar a tecnologia, informação e tudo que há de melhor, e não condená-los a viver no passado, muito menos criando uma possível vitimização que por trás tem cunho ideológico e partidário em uma discussão, infelizmente, de uma prova que avalia a capacidade dos nossos alunos. Então isso é lamentável e a gente espere que não continue a avançar no nosso Brasil. Nós estamos aqui para lutar contra isso, presidente. Muito obrigado, deputado Lucas Escaramuço. Com a palavra, deputado Calegari. Boa tarde, senhores e senhoras deputadas, meus colegas, a todos os servidores desta casa, sem o qual o nosso trabalho não se concretiza, a todos aqueles que estão nas galerias e a todo o Espírito Santo. Bom, o que me traz aqui hoje é uma certa repercussão que houve. Esse final de semana eu até estava lá no meu rio Itapemirim, em Cachoeiro, e fiz um vídeo, sobre como eu tenho o prazer de andar às margens do rio Itapemirim, caro deputado Coronel Wellington, e não sentir o cheiro de esgoto. E é um prazer que, infelizmente, o povo da Grande Vitória, mais especificamente o povo de Vila Velha, que mora ali perto da Terceira Ponte, não usufrui, porque eles são ali vítimas da contaminação de esgoto doméstico e outros. A Grande Vitória hoje, infelizmente, é essa situação, total falta de saneamento básico. E é triste você ver, a Grande Vitória, com todos os seus recursos, com todo o seu IDH, perde feio para o município de Cachoeiro, minha querida Cachoeiro de Itapemirim, com o IDH bem menor, uma cidade do interior. Mas isso não tem nada a ver com riqueza. E também não é mérito dos atuais gestores de Cachoeiro, obviamente. Trata-se de um modelo de saneamento básico, um modelo de concessão privada, caro deputado Danilo Baense. Um modelo que inclusive foi implantado em Cachoeiro por obra do nosso colega aqui de Assembleia, deputado Teodorico Ferraço, que teve a coragem e o peito lá nos anos 90 de fazer essa concessão.
Imagine o quanto que ele não ouviu que aquilo era inconstitucional, aquilo era ilegal, que aquilo era loucura. E hoje Cachoeiro tem que agradecer isso. Agora, nós temos um elefante branco aqui na sala. E esse elefante branco se chama Cezam, inimiga número 1 da saúde dos capixabas. Essa que é a verdade. Uma companhia que cobra pela taxa de água e esgoto mais do que a concessionária privada de Cachoeiro e oferece em troca serviços lixo, serviços de péssima qualidade. Falta água em vários municípios da Grande Vitória, água contaminada na serra, os rios imundos, Rio Santa Maria morto, praia aqui em Vitória, não pode nem tomar banho aqui em frente à Assembleia. E agora nós estamos discutindo com o novo marco, a lei do novo marco sanitário, uma lei maravilhosa, aprovada pelo nosso querido presidente Bolsonaro, caro deputado Danilo Baense. Uma lei revolucionária que, executada como ali está, terá o poder de dar ao Brasil saneamento básico universal, tratado em poucos anos, porque chama a iniciativa privada para dentro desse sistema. O Espírito Santo tem que agir, só que está agindo mal. Está agindo mal. Dentre todas as possibilidades que a lei do o novo marco do saneamento básico oferece, o Espírito Santo parece estar escolhendo a pior, que são as chamadas PPP. Não foi decidido ainda. Por enquanto eles criaram uma única região que inclui todo o estado do Espírito Santo, botaram todas as prefeituras, inclusive os municípios do interior, os pequenos municípios, estão subrepresentados, com pouco ou nada de direito a voto nessa autarquia criada. E ninguém fala de privatizar a Cezam. Sabe o que eles estão querendo? Fazer parcerias público-privadas, porque essa é a moda aqui no estado. Só que parceria público-privada para o governo do Espírito Santo significa só uma coisa: terceirização. Eles querem manter a Cezam monopolista, inchada, sem capacidade de realmente dar saneamento básico, mas contratando empresas privadas, que estas sim vão dar o saneamento básico, por meio de contratos gulosos, feitos com o poder público. E é contra isso que nós, deputados, e a população em geral, temos que nos atentar, porque já foi feito aqui na Rodossol. Estão reestatizando a rodovia, criaram uma estatal com 7 contratos de terceirização, 7 contratos, substituindo uma concessão que bem ou mal estava funcionando, embora cobrando caríssimo de pedágio, por 7 contratos lucrativos com empresas privadas. E agora querem fazer o mesmo, provavelmente, com saneamento básico. Eu digo que não. Privatizar a Companhia de Saneamento Básico do Espírito Santo é uma necessidade urgente, e vou trazer essa discussão para a Comissão de Meio Ambiente, da qual faço parte, e que é necessário, urgente, para ontem, vender essa empresa que, repito, se transformou na inimiga número 1 da saúde dos capixabas. Que Deus abençoe nosso sofrido estado do Espírito Santo. Obrigado, deputado Calegari. Com a palavra, o deputado Lucas Polese. Boa tarde a todos. Só voltando aqui a uma fala que eu fiz semana passada sobre uma reunião que aconteceu dentro da Prefeitura de Vitória com o secretário de Segurança do Estado representando o governo e com supostos trabalhadores que dias antes haviam achincalhado as forças de segurança do Estado em uma operação para averiguar tráfico de drogas, outros crimes, porte ilegal de arma dentro de uma escola em obras em São Benedito. Eu passei esse vídeo, se quiser colocar, Fabiana, só para a gente relembrar. Você queria falar mais alguma coisa? Não. Você queria falar mais alguma coisa? Não. Nossa
ação jamais pode ser contra os senhores. Se foi, está errado, é um equívoco. E aí, se foi, aqui nós estamos para pedir desculpas. Nós não queríamos que isso acontecesse, o nosso propósito não é esse. Acontece que depois de divulgar esse vídeo e fazer uma crítica dura, mas necessária, eu passei a receber vários ataques do pessoal comissionado lá da Prefeitura de Vitória e ataques injustos, que não condizem com a realidade. O pessoal falando, Lucas Polezi virou de esquerda, quer atacar o prefeito de direita. Prefeito de direita que não se posicionou entre Lula e Bolsonaro em 2022. Mas não é a realidade. Eu sempre tive uma postura muito honesta e muito digna como parlamentar e como político e com os lados, com as defesas que eu faço. Em 2020, eu fiz campanha para o prefeito de Vitória no segundo turno contra o então candidato João Cosa, que hoje está aqui na casa. Eu fiz campanha para ele. Então eu não sou um inimigo, um opositor que está fazendo ataques sistemáticos. Esse ano mesmo, quando derrubaram a lei de proibição da pesca na Baía de Vitória, eu elogiei, eu concordava com a pauta dos pescadores, que eles tinham direito de pescar. Eu gravei vídeo defendendo a postura ali da prefeitura, enquanto várias ONGs ambientalistas atacavam a nova lei. Então, não venha me tratar como se eu fosse um inimigo desonesto que está fazendo ataque por ataque, oposição por oposição, porque não é verdade. Quem se colocou nessa situação aí foi o prefeito que abriu a prefeitura de Vitória para receber o secretário de segurança para passar pano para bandido. Essa reunião aí que aconteceu não terminou em nada não. 2 policiais do Espírito Santo, dos mais operacionais, que trabalhavam ali na região de São Benedito, foram transferidos, foram retirados da reunião a pedido dos criminosos. Então não deu em nada não a reunião. O Estado, o poder público atendeu a pedido de bandido depois dessa reunião. E aí a culpa é do Lucas Polezi? Mais feio que o pecado do pecador é o pecado do pregador. E o prefeito foi eleito na campanha dele dizendo que ia cuidar da segurança pública da capital de dentro do gabinete. Só que eu tinha uma visão totalmente diferente de como ele ia cuidar de dentro do gabinete. Jamais imaginei que ia ser assim. Agora, se quer tomar minha crítica construtiva, apesar de dura, é uma crítica construtiva, sincera, indignada contra alguma coisa que aconteceu de muito errado. Se quiser tomar isso como ataque, como oposição por oposição, eu lamento. Eu vou fazer o quê? Agora, ficar quieto eu não vou. A minha base, tem muitos policiais na minha base, vieram falar comigo, me cobrar, se sentiram desmoralizados com o chefe dele, secretário de segurança, se reunindo junto com o prefeito para ouvir e atender a pedido de criminoso, de bandido que estava achincalhando a polícia. Como que você acha que o policial se sente? E aí eu vou ficar quieto para proteger gente que se diz de direita, mas não tem coragem nem de tomar posição numa das eleições mais importantes da história do Brasil? É meu papel ficar quieto? Para, né? Faça-me o favor. Coloca aí, olha, Fabiana, fazendo favor, o cara pra gente lembrar, o criminoso, irmão de Joãozinho da 12, chefe do tráfico, liderança do PCV de São Benedito, com várias passagens, pode passar, Fabiana, por tráfico de droga, tráfico de maconha, tráfico de crack, lesão corporal. Esse cara estava dentro da prefeitura de Vitória. Isso é aceitável para alguém aqui? Pode passar o próximo. Esse aí é primo do Joãozinho da 12. Ó, passagens por furto, roubo, tráfico. A família inteira envolvida com tráfico dele, que é a liderança do tráfico do local, estava trabalhando em uma escola do mesmo local. Família inteira envolvida com tráfico, utilizando a escola como centro para traficar droga. Isso parece tranquilo para alguém aqui? Não é uma coincidência muito estranha que a família inteira de parentes do cara estava trabalhando em obras públicas dentro do lugar que ele traficava. Primo, irmão, tem outro primo também, mas eu não consegui a ficha. E aí o culpado é o Lucas Polezi de falar um absurdo escancarado que estava acontecendo. Faça-me o favor, né? Não é o Lucas Polezi que vai ficar quieto não. Eu lamento se vão me interpretar mal, mas poderiam tomar isso como uma crítica construtiva e não repetir uma barbaridade dessa mais, porque isso não é concebível. Como eu falei, a reunião não deu em nada não. A reunião terminou com a transferência de 2 policiais extremamente íntegros, extremamente operacionais. Um deles tinha apreendido diversos fuzis esses dias atrás e foi retirado de lá do local, porque os bandidos que estavam em reunião com o poder público pediram: tira, pelo amor de Deus, que aqui atrapalha a gente a trabalhar, a traficar.
Então não é o Lucas Polese que vai ficar quieto não, e se quiser partir para o ataque eu não dependo de prefeitura para nada. Eu fiz campanha em 2020, apoiei coisas boas e nunca tive um cargo dentro de prefeitura de Vitória, não faço do meu mandato moeda de troca não, por isso tem independência para chegar aqui hoje, ou como fiz na semana passada, e falar tudo que eu penso, tudo que está aqui dentro. Não depende de nada, saio daqui, não vou ter indicado nenhum exonerado, estou com a consciência tranquila, e se continuar errando, volto aqui para falar de novo. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Lucas Polese. Com a palavra, o deputado Irine Lopes. Não respondendo, com a palavra, o deputado Pablo Muribeca. Não respondendo, com a palavra, o deputado Coronel Wellington. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, comunidade capixaba, servidores da Assembleia Legislativa, inicialmente queria hipotecar nossa fala em apoio ao deputado Lucas Polese, no sentido de que ele falou que diversos policiais foram transferidos dos locais que eles trabalhavam em razão dessa reunião. Queremos fazer o encaminhamento dessa situação à Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa para acompanhar de perto o direito dos policiais militares envolvidos nessa situação. Segundo, solicitar novamente aqui ao DENIT que faça a instalação de um semáforo na BR-262, na sede do município de Ibatiba, exatamente em frente onde ficava instalado a Polícia Rodoviária Federal, onde é instalado a sede do 14º Batalhão. São cidadãos de Ibatiba que ficam parados mais de 20 minutos esperando o trânsito da Rodovia Federal se normalizar para fazer a travessia. São cidadãos, são pedestres, são ciclistas, e nesse local em especial não tem nenhum tipo de passarela, de sinalização, nada. Então eles estão solicitando essa nossa intervenção. Nós também pedimos recurso ao presidente, ao projeto de lei número 857/2023, que dispõe sobre a obrigatoriedade da assistência odontológica nas unidades hospitalares da rede pública, estadual e privada do Estado do Espírito Santo. Nós gostaríamos de passar umas fotos. A comunidade de Cachoeiro de Itapemirim, ela nos enviou algumas fotos solicitando que não seja extinto o ensino médio na escola Newton Ferreira de Almeida. Nós temos como certo que os estudantes, cerca de 100 estudantes dessa escola importante de Cachoeiro de Itapemirim, situado num bairro muito humilde, um bairro de pessoas de bem, um bairro de pessoas que trabalham e necessitam de que os alunos eles possam chegar e sair mais rápido da escola para ajudar também as suas famílias, nas suas diversas atividades. E esse deslocamento do ensino médio da escola Newton Ferreira de Almeida para o centro da cidade vai prejudicar demais diversas comunidades. Para os senhores terem ideia, comunidades do Monte Belo, Alto União, Álvaro Tavares, Tijuca, Lambari, Arariguaba, todas essas comunidades serão prejudicadas pela transferência do ensino médio dessa escola para o centro. Então nós pedimos ao governo do Estado do Espírito Santo que não faça essa extinção do ensino médio nessa escola. Hoje está marcada uma audiência pública para a Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, marcada pelo vereador Ari Correia às 18 horas para tratar esse tema. Nós gostaríamos de parabenizar o vereador Ari Correia pela iniciativa e convidar todos os cachoeirenses para estar presentes nessa audiência pública. Não vamos deixar acabar com o ensino médio na escola Newton. Nós temos cerca de 100 alunos no primeiro, segundo e terceiro ano cursando o ensino médio dessas escolas e definitivamente nós não podemos concordar com esse tipo de situação. Nós também gostaríamos de, mais uma vez, cobrar do governo do Estado do Espírito Santo, através das concessionárias, tanto Vivo e TIM e outras concessionárias, que elas coloquem para funcionar a rede de telefonia móvel em toda a extensão dos municípios do interior capixaba.
a concessão foi feita para que essas concessionárias atendessem em torno de 80% do território capixaba. No entanto, os municípios do interior estão muito prejudicados. Principalmente nós que pegamos essa rodovia BR-262 até a divisa de Minas com o Espírito Santo, em grande parte dessa rodovia, se o cidadão que está passando pelo local, seja para fazer o turismo, seja para exercer o direito de ir e vir, ou seja para os ônibus que trafegam ou os motoristas de diversas cargas que fazem dessa via uma logística importante para o Estado do Espírito Santo, ele não vai ser atendido se ele ligar o 190, o 93, o 147 e outros telefones de urgência, telefones que são disponibilizados para os cidadãos, no entanto, não tem sinal, definitivamente fica sem nenhum tipo de utilização. E é muito importante que o Estado dê esse amparo, essa atenção a todas as pessoas, todos os munícipes do interior do Estado do Espírito Santo. Também cobrar aqui, a Casa Civil, que nos encaminhe a proposta do PL 026. Nós apresentamos o PL 026 aqui, foi aprovado por unanimidade por todos os senhores e senhoras deputados, foi para o governo sancionar, o governo vetou, nós fomos chamados lá numa reunião para mudar o texto dessa PL, nós concordamos, votamos inclusive a favor do veto aqui, na confiança de que o governador iria mandar, da semana passada, um novo texto, evidentemente da mesma formatação, com o mesmo objetivo. No entanto, a semana passada, que concluiu os 30 dias, passaram e ele não mandou. Então nós gostaríamos de estar recebendo essa semana aqui, de acordo com o que foi convencionado, que foi pactualizado e foi compromissado pelo governador do Estado do Espírito Santo, através da Casa Civil, para mandar esse texto dessa PL, que atende diretamente a todos os policiais militares, bombeiros militares, portadores de doenças graves ou incuráveis no âmbito do Estado do Espírito Santo. No mais, presidente, muito obrigado. Muito obrigado, deputado Coronel Wellington. Última oradora inscrita, deputada Janete de Sá. Boa tarde a todos e a todas, às pessoas que nos assistem pela TV Assembleia, os servidores dessa casa, os à tribuna nessa tarde para falar dos 8 anos do desastre de Mariana, que neste domingo completou esse tempo de 8 anos que aconteceu esse trágico acidente em 2015, em que uma avalanche de lama tóxica destruiu comunidades e o meio ambiente, e foram 19 trabalhadores e pessoas naquela região mortas e um dano irreparável ao nosso querido Rio Doce, que a gente diz assim, a gente costuma dizer que do Rio Doce para cima é uma coisa, do Rio Doce para baixo é outra situação, em termos de clima, em termos de necessidades, em termos de ajuda que precisa para aquela região que é muito quente, que é tida como região sudene exatamente pelas altas temperaturas e pelos longos períodos de estiagem. Ainda por cima é impactada com esse acidente de proporções lamentáveis. Vejam que isso não é um presente de aniversário que o nosso Estado recebe, mas um alerta para que a gente fique mais atento, inclusive, às questões da Justiça Federal, que lamentavelmente suspendeu a inclusão do litoral do Espírito Santo nas áreas atingidas pelos rejeitos de mineração. Houve a solicitação de uma nova perícia para saber se realmente o pescado do Espírito Santo foi atingido. Quer dizer, tem uma pouca vergonha, a Justiça Federal, que certamente é conivente com as empresas poderosas que são a Vale do Rio Doce, a antiga Vale do Rio Doce, agora Vale, a que impactou foi a Vale, a atual privatizada, a Samarco e a BHP Billiton, que foram as patrocinadoras desse lamentável episódio. Mas certamente a força política, a força de interesse
interesses dessas grandes empresas, ela foi capaz de fazer com que a Justiça Federal retirasse o litoral do Espírito Santo, onde os municípios de Aracruz, de Serra, de Fundão, de São Mateus e Conceição da Barra tinham sido inclusos nos programas de recuperação em 2022. E, no entanto, agora a Justiça Federal dá este presente de grego para o Espírito Santo. Felizmente, o nosso procurador-geral, doutor Jasson Amaral, já está no encalço dessa decisão, vai estar recorrendo, porque é claro que se atingiu todo o Rio Doce, se foi uma lama tóxica e que ela desembocou na foz do Rio Doce, onde o Rio Doce deságua, que é no nosso litoral, é claro, e existe comprovação disso, que o nosso litoral ele foi altamente comprometido, tanto que foi fruto de estar fazendo processo de indenização, os barcos que pescavam nessa região, que não puderam pescar, os pescadores que tinham atividade de trabalho e econômica ali naquela região, buscavam peixe para garantir sua sobrevivência e também para comercialização, precisaram de ressarcimento e foram impedidos de trabalhar por conta do impacto, por conta da contaminação. Eu quero lembrar aqui também que quando eu assumi agora recentemente a CIP Rio Doce, em conjunto com colegas, 5 deputados de Minas Gerais, nós estamos empenhados a estar revendo essa situação, porque nós queremos que a justiça seja feita. É inadmissível uma injustiça como essa se abater sobre o Espírito Santo. Não fizeram isso com Minas Gerais, por ser um estado maior, um estado politicamente muito, vai para cima, muito fortalecido e não deixa que a Vale se sobreponha. O mesmo quero pedir aos nossos deputados aqui dessa casa, aos deputados da bancada do Espírito Santo, que se movimentem no sentido de fazer com que o Espírito Santo seja respeitado. O Espírito Santo está impactado sim, e nós da CIP Rio Doce não vamos perder essa batalha. Nós vamos para cima da Vale, nós vamos para cima da Renova. Se ela veio para enganar a gente, ela não vai enganar. Se ela pensa que ela vai fazer o Espírito Santo de besta, está completamente, redondamente enganada. Mas a gente precisa da força política de nosso estado, tanto da bancada estadual quanto da bancada federal, como dos prefeitos desses municípios impactados e as câmaras de vereadores, nosso Ministério Público, para a gente ir para cima e usar essa data, não só para lembrar dessa tragédia, mas renovar o nosso compromisso de lutar por justiça e fortalecer a nossa luta para proteger o meio ambiente, cobrar segurança para os trabalhadores e a população ao longo do Rio Doce, que pode ser novamente impactada, tanto da Vale como da Samarco, mas principalmente dar dignidade aos atingidos por esse lamentável acidente ambiental. O Espírito Santo não se curva, o Espírito Santo não pode deixar isso barato, não pode deixar isso por menos, e vai para cima, junto com a CIP aqui, a representação na Assembleia, a CIP Rio Doce, que congrega 5 deputados do Espírito Santo e 5 de Minas Gerais. Nós vamos para cima cobrar o que é devido às pessoas, aos trabalhadores, à população ribeirinha altamente impactada e à sociedade do Espírito Santo e Minas Gerais, que até hoje não tem certeza se ela come um peixe nessa região que é contaminado ou não. Então que a perícia venha, e ela venha com lisura, e que ela seja o retrato da verdade do que aconteceu e do que precisa ser ressarcido em favor de nosso estado também, não apenas o de Minas Gerais, que é importante que seja feito, mas também do Espírito Santo. E por fim, nós estamos cobrando a repactuação, espaço na mesa de repactuação. É inadmissível que os deputados, tanto do Espírito Santo e Minas Gerais, que representam a sociedade, não tenha assento na mesa de repactuação. Nós representamos a população e nós queremos ter assento. Já fizemos a nossa reunião da CIP um pedido de assento na mesa de repactuação desse acidente de largas proporções. Não vamos descansar enquanto não tiver esse espaço, e podemos estar na mesa de repactuação defendendo a população atingida, todos atingidos com esse acidente lamentável. Obrigado, deputada Janete de Sá. Deputado Danilo Baense, pela ordem. Pois não, deputado Teodorico Ferraz. Senhor presidente,
Eu gostaria, como flamenguista apaixonado e doente, me congratular com a família tricolor pela conquista da Taça Libertadores da América. Ontem eu me senti um dia de ser também fluminense, que o Fluminense representou o Brasil. Então eu quero me congratular com os deputados que são fluminenses também de coração e com toda a família tricolor por essa conquista que não foi apenas do Fluminense, mas foi do Brasil. E desejar que na disputa pela Taça Mundial o Fluminense também saia vitorioso. Mas quero fazer um registro especial. Guarapari, que é a cidade de saúde, onde tem as praias mais bonitas do Espírito Santo e do Brasil, existe lá um turismo de montanha que tem uma localidade que se chama Buenos Aires, Buenos Aires querido, que lembra os nossos irmãos argentinos. E eu estou querendo e vou manter entendimento com o senhor prefeito Edson Magalhães e com a Câmara Municipal para nós fazermos ali um portal, né, de Buenos Aires com a bandeira do Fluminense, para saudar o Fluminense e dizendo que ali é Buenos Aires, mas o coração é do Fluminense. Obrigado, presidente, o meu abraço à família tricolor e vamos partir para o Campeonato Mundial, se Deus quiser. Muito obrigado, deputado Ferraço. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Pois não, deputado Claudio Hélio. Nós falamos sobre um PL 026, que nós votamos favoráveis por unanimidade, foi ao governo, o governo vetou. Depois nós até apresentamos nosso voto a favor do veto, no compromisso do governo encaminhar para cá um texto alternativo em que vai atender o mesmo objetivo. Aí eu estou pensando se Vossa Excelência tem alguma informação sobre o projeto de Vossa Excelência, sobre a questão das armas para ser disponibilizada aos policiais militares, bombeiros militares, policiais civis, que nós também votamos por unanimidade, foi para o governo e não retornou ainda. Deputado Coronel Hélio, um projeto muito importante. Nós apresentamos aquele projeto atendendo solicitação dos policiais civis, policiais militares, bombeiros militares. Inclusive, houve uma sugestão do Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Espírito Santo, Sindipol. Na ocasião que nós apresentamos o projeto, no Mato Grosso já era lei, já tinha entrado em vigor, também no Distrito Federal. Então o governo entendeu, nós aprovamos aqui a unanimidade com o voto de Vossa Excelência, capitão Assunção e todos os colegas, inclusive com um elogio aí por parte do líder do governo, vice-líder, mas o governo entendeu aí em cima de um parecer certamente da Procuradoria, que o projeto aqui era inconstitucional. Então nós demos uma segunda sugestão, que seria uma portaria ou um decreto aos moldes da Polícia Federal, porque na Polícia Federal, o policial, quando ele aposenta, ele já leva consigo aquela arma que estava cautelada. Então apresentamos esse projeto, o deputado Mazinho dos Anjos também auxiliou fazendo as adaptações na portaria, e isso foi entregue na Casa Civil. Nós tivemos na Casa Civil e entregamos lá o nosso secretário Davi Diniz. Essa portaria passou pela Polícia Militar, passou pelos bombeiros, pela Polícia Civil e foi aprovado. A Polícia Militar, no final, disse que haveria uma dificuldade, tendo em vista que algumas das armas poderiam ter sido já destruídas ou doadas para as guardas municipais. Então nós sugerimos que fosse colocado uma observação na portaria, que o policial faria jus, o policial obviamente da reserva, ele faria jus a requerer a arma desde que a arma estivesse disponível. Então foi colocado, mas houve aí algum entrave. Nós solicitamos aí ao presidente dessa casa, deputado Marcelo Santos, e ele conversou pessoalmente com o governador do estado, e o governador do estado prometeu que vai resolver a situação. Então eu espero que em breve a situação seja resolvida, porque eu recebo cobranças, como Vossa Excelência recebe também todos os dias. O deputado capitão Assunção trouxe aqui uma ligação de vídeo aqui, os policiais militares reunidos cobrando, né, com relação a essa portaria. Nós demos um voto de confiança ao governo do estado, apoiando o veto dele, né, na condição de que o governo resolvesse, e nós não temos dúvidas que irá resolver. Eu quero agradecer aqui a presença de
todos, a você que nos assiste pela TV Assembleia, a todos os servidores desta casa. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão. Antes, porém, convoco as senhoras e senhores deputados para a próxima, que será ordinária, amanhã às 15 horas, para a qual designo. Expediente, o que ocorrer. Ordem do dia, a mesma pauta da presente sessão, exceto as matérias votadas hoje. Está encerrada a sessão e que Deus continue nos abençoando. Você acompanhou a sessão ordinária desta segunda-feira aqui no plenário de Dirceu Cardoso. Na ordem do dia, parlamentares rejeitaram proposta do deputado Calegari, que previa a realização de audiências públicas antes da decisão de municipalizar escolas aqui no estado do Espírito Santo. Apesar de rejeitada, a proposta gerou debates no plenário. O assunto da municipalização das escolas gerou debate entre os deputados. Muitos parlamentares criticaram o TAG, Termo de Ajustamento de Gestão, elaborado pelo Tribunal de Contas do Estado e assinado por diversas prefeituras. Mais informações sobre a sessão ordinária desta segunda-feira e sobre o trabalho dos parlamentares aqui na Assembleia, você consegue no nosso site, acompanhando as nossas redes sociais no @AssembleiaES e sempre às 10 da noite no Jornal Panorama. Continue acompanhando a nossa programação. TV Alice, mais perto de você.